O som do vento era a única coisa que quebrava o silêncio na pequena vila onde Park Elnibin havia crescido. As colinas ao redor pareciam dormir sob um manto de névoa, e o cheiro de chuva misturava-se ao das flores silvestres que cercavam o quintal de sua antiga casa. Lá dentro, ela preparava chá, as mãos trêmulas tentando encontrar consolo em gestos simples. O mundo inteiro acreditava que ela estava se preparando para o dia mais feliz de sua vida. Mas Eunibin sabia, algo havia quebrado. Roon não atendia o telefone havia 3 dias. O último ensaio do casamento terminara com uma discussão abafada, vozes contidas entre lágrimas e silêncio. Ele havia dito apenas uma frase antes de sair: "Não sei se consigo mais respirar." Desde então, o tempo pareceu parar. A mídia continuava a especular, as mensagens de amigos chegavam em ondas, mas nenhuma resposta vinha dele. No coração de Elnibin, o amor ainda pulsava, cansado, ferido, mas vivo. Ela não culpava Roon, o peso da fama havia se tornado uma sombra constante desde que o relacionamento deles veio à tona. Cada gesto, cada olhar, cada palavra era dissecada como se o amor deles fosse um espetáculo de temporada. O público pedia provas, as marcas pediam sorrisos, os diretores queriam confissões. Nenhum deles perguntou o que os dois queriam de verdade. No dia em que ele sumiu, Elnibin voltou ao interior. Precisava respirar o mesmo ar que respirava antes de tudo começar, antes dos palcos, das câmeras e das promessas que o sucesso o cobra em silêncio. Caminhou pelas ruas estreitas, cumprimentou vizinhos que a chamavam pelo nome de infância, e tentou lembrar quem ela era sem o brilho do espetáculo. À noite, sentou-se na varanda e escreveu. Não um roteiro, não uma entrevista, apenas uma carta. Não havia drama nem súplica. Só verdade. Se o amor precisa fugir do barulho, eu te espero onde o vento é mais calmo. Dobrou o papel com cuidado e o colocou em um envelope branco. Não sabia se ele leria, mas sabia que precisava escrevê-lo. Era sua forma de dizer que ainda acreditava, mesmo quando o amor parecia desaparecer entre manchetes e expectativas. Em Seul, Roon olhava para o teto de seu apartamento escuro. As janelas fechadas bloqueavam o som da cidade, mas não os pensamentos que o perseguiam. A pressão, as exigências, o medo de decepcionar, tudo o havia empurrado para um lugar onde o amor se confundia com responsabilidade. Ele não queria ferir Eunbin, mas também não sabia mais como existir no meio daquele ruído. Quando o envelope chegou, ele reconheceu a caligrafia antes mesmo de abri-lo. As palavras dela o atingiram com uma força suave, quase imperceptível, como o toque de uma lembrança antiga. Naquela noite, choveu. Enquanto a chuva batia na janela, Roon entendeu algo que o tempo todo estivera tentando dizer a si mesmo: ele não queria desistir. Queria recomeçar, longe das luzes, longe das vozes, apenas com ela. No dia seguinte, ele dirigiu até a vila onde Eunbin havia se refugiado. A estrada parecia infinita, o céu cinza como um espelho de tudo o que ele sentia. Quando chegou, encontrou-a sentada sob o mesmo beiral onde havia escrito a carta. Ela o viu antes que ele dissesse qualquer coisa, e por um momento, o mundo pareceu suspenso. Não houve gritos, nem perguntas. Apenas um olhar, aquele tipo de olhar que fala o que as palavras não conseguem. Roon caminhou até ela, o coração acelerado como se estivesse pisando em um palco pela primeira vez. A chuva começou a cair novamente, fina e silenciosa. Ele se ajoelhou, não por formalidade, mas por cansaço, por entrega. Eu li sua carta, disse, a voz rouca, quase um sussurro, e percebi que é ali. De silêncio, que quero viver. Eunbin sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de luz. Nenhum repórter capturou aquele instante, nenhuma câmera o eternizou. Mas se alguém estivesse ali, teria jurado ver o amor se manifestar em sua forma mais pura, sem roteiro, sem ensaio, apenas real. Durante dias, permaneceram naquele lugar, longe de tudo. Cozinharam juntos, caminharam pelos campos, lembraram-se das primeiras cenas que gravaram lado a lado, muito antes de o público acreditar que aquilo poderia ser verdade. Às vezes, o silêncio entre eles era tão intenso que parecia ter voz própria. Não era vazio, era cheio, cheio de promessas.
de perdão e de uma nova chance. Enquanto isso, o mundo continuava girando. As manchetes começaram a especular: casamento adiado, crise entre os astros, mas nenhuma delas chegava perto da verdade. Porque a verdade estava escondida entre duas xícaras de chá, uma carta molhada de chuva e um reencontro que ninguém soube contar. Numa tarde de sol tímido, Rowan perguntou: e se cancelássemos tudo? As flores, a festa, as câmeras, e fizéssemos só do nosso jeito? Eunibin olhou, surpresa. As pessoas não entenderiam. Talvez não. Mas o amor também não precisa ser entendido. Só sentido. E naquele instante, a ideia de um casamento sem testemunhas, apenas eles dois, o céu e o vento, começou a ganhar forma. Era o tipo de decisão que escandalizaria os jornais, mas libertaria os corações. No final do dia, Rowan voltou a Seul apenas para resolver o que precisava ser deixado para trás. Ninguém sabia que, dentro do carro, ele carregava a certeza de que estava prestes a reescrever sua própria história. No vilarejo, Eunibin esperava, como havia prometido na carta. O vento soprava mais calmo, como se a natureza também respirasse junto com ela. Em seu rosto, havia serenidade, o tipo de paz que só chega depois que se escolhe o amor, e não a aparência dele. O destino estava prestes a virar a página. E o silêncio, aquele mesmo que antes parecia vazio, soava como uma música. Na manhã seguinte, o céu estava limpo. O som das cigarras ecoava entre as colinas. Parkel Nibin acordou antes do sol nascer. Sentia-se leve, como se a noite tivesse levado embora o peso dos últimos meses. Na mesa, o bule de chá ainda estava morno, e ao lado dele, o anel que Rowan havia deixado quando partira para resolver as pendências em Seul. Ele prometera voltar antes do pôr do sol. E ela acreditava. Enquanto esperava, vestiu o hanbok que sua mãe havia guardado com tanto carinho. Não era o vestido que as revistas sonhavam em estampar, era simples, de linho claro, bordado à mão. Quando Eunibin olhou seu reflexo no espelho antigo da casa, percebeu que nunca havia se sentido tão verdadeira. Lá fora, o vento carregava o cheiro das flores que Rowan havia plantado quando ainda eram apenas amigos, durante as filmagens de um drama que os unira pela primeira vez. Cada pétala parecia guardar uma memória. O som de um motor ao longe a despertou. Ela saiu, o coração batendo rápido. O carro se aproximava pela estrada de terra, pintando poeira dourada sob a luz suave da manhã. Rowan desceu com um sorriso tímido, segurando algo embrulhado em papel de seda, um buquê de flores do campo, as mesmas que ela usava no cabelo quando se conheceram. Demorei? Ele perguntou, ainda ofegante. Só o suficiente para me fazer sentir viva, respondeu ela. E foi assim, sem cerimônia, sem testemunhas além do vento e do canto dos pássaros, que decidiram se casar. Amigo de infância de Eunibin, agora pastor local, foi o único a testemunhar. Ele os abençoou sob uma árvore antiga, cujos galhos se moviam suavemente como se também participassem da cerimônia. Não houve música, mas o silêncio parecia compor sua própria melodia. Rowan segurou as mãos dela e disse apenas: prometo nunca deixar o barulho do mundo apagar o som da nossa paz. Eunibin sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu prometo continuar te esperando onde o vento é mais calmo. Duas promessas, simples e puras, seladas com um beijo e o cheiro da terra molhada. Durante semanas, permaneceram ali, desconectados de tudo. Nenhum post, nenhuma entrevista. Rowan aprendeu a cozinhar para ela, fazia kimchi jjigae nas noites frias. Bin ajudava crianças da vila a montar pequenas peças de teatro, como fazia antes de se tornar atriz. Às vezes, riam por nada, às vezes, choravam lembrando o quanto o amor pode ser cruel quando o mundo inteiro decide observá-lo. Mas o tempo, esse mesmo que cura, também cobra. Um dia, enquanto caminhavam pelo mercado local, o fotógrafo os reconheceu. No dia seguinte, sites de entretenimento explodiram. Casamento secreto confirmado. Rowan e Park Eunibin se escondem no interior. As manchetes eram impiedosas. O barulho voltou a crescer. Rowan ficou em silêncio por horas, lendo os comentários, as suposições, as críticas. Sentiu o velho medo se aproximar.
Aquele mesmo que o havia feito quase cancelar tudo meses antes. Mas dessa vez, não correu. Sentou-se ao lado de Yeon Bin, que costurava na varanda, e perguntou: voltássemos para Seul? Não para provar nada. Para contar do nosso jeito. Ela parou o que fazia e o olhou com calma. Você acha que eles vão ouvir? Talvez não. Mas o que importa é que eu finalmente sei o que quero dizer. E assim decidiram retornar. Não com pompa, nem coletiva marcada por assessores, mas com a serenidade de quem não tem mais nada a esconder. Quando chegaram à capital, o burburinho era inevitável. Câmeras os esperavam, microfones se erguiam. Naquela noite, em um salão modesto iluminado por luzes amareladas, Roon falou pela primeira vez. Não desaparecemos por medo. Só precisávamos aprender a proteger o que era real. Um silêncio tomou o lugar das perguntas. Os repórteres, acostumados a caçar respostas prontas, não souberam o que anotar. Elnbin, ao lado dele, completou. Às vezes o amor não precisa de plateia, só de espaço para respirar. Houve um instante em que todos pareciam entender. As câmeras continuaram gravando. Mas o foco havia mudado. Já não se tratava de celebridades ou manchetes, sim de duas pessoas que escolheram o amor em vez do espetáculo. Quando a conferência terminou, e saíram discretamente. Do lado de fora, a chuva começava a cair outra vez, fina como o véu de noiva. Roon segurou a mão dela e perguntou baixinho: está tudo bem? Eunbin encostou a cabeça no ombro dele. Enquanto você estiver aqui, sempre vai estar. Aquela imagem, dois vultos sob um guarda-chuva, caminhando pela calçada molhada de Seul, rodou o mundo. Mas, pela primeira vez, manchetes não distorceram a verdade. Silêncio que fala de amor, dizia uma delas. Eles não fugiram, apenas voltaram para casa, dizia outra. Dias que se seguiram, algo mudou. As pessoas, acostumadas à pressa, começaram a comentar sobre a coragem de se calar, sobre a beleza de um amor que não precisa ser exibido. Uns disseram que Roon e Eunbin haviam ensinado uma nova forma de existir em meio ao caos. Outros apenas sorriram, entendendo que, às vezes, as histórias mais bonitas são aquelas contadas em voz baixa. Semanas depois, Roon publicou uma nota escrita à mão em sua conta. O silêncio não foi medo, foi o nosso modo de crescer sem perder o que importava. Obrigado por esperarem. Minutos depois, Eunbin repostou com um único emoji de coração e a frase: nossa história continua. A resposta foi imediata. Milhares de comentários, lágrimas, declarações. Mas, desta vez, o barulho soava diferente. Era um coro de respeito, curiosidade. As pessoas não queriam mais detalhes. Queriam apenas torcer para que eles permanecessem bem. Enquanto isso, na casa do interior, o espelho ainda refletia o vestido simples pendurado atrás da porta. As flores do campo, agora secas, davam um perfume de um dia em que o amor venceu o medo. Eunbin voltou a visitar o vilarejo, sozinha, semanas depois. Sentou-se sob a árvore onde trocar os votos e ouviu o som do vento. Sorriu ao lembrar-se da promessa que havia feito: esperar sempre onde o vento fosse mais calmo. Atrás dela, passos se aproximaram. Roon, o mesmo sorriso tranquilo de antes, estendeu-lhe uma xícara de chá quente. Eu te disse que voltaria, murmurou. Ela segurou a xícara e respondeu: e eu nunca deixei de te esperar. O sol se punha, tingindo o céu de dourado e lilás. Naquele instante, não havia câmeras, nem aplausos, nem roteiros. Apenas dois corações que haviam aprendido o idioma mais difícil de todos, o silêncio. E talvez fosse isso que o mundo precisava lembrar: que o amor verdadeiro não se faz de promessas grandiosas, mas de gestos pequenos, que só quem ama consegue entender. Na última linha de uma crônica que alguém escreveria mais tarde sobre eles, haveria apenas uma frase simples, quase poética: em um mundo que grita por atenção, eles escolheram o amor que fala em silêncio. E assim, entre o som do vento e o perfume das flores, a história de Roon e Park Eun-bin deixou de ser apenas notícia, tornou-se memória, poesia, eternidade.